Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você também que nos assiste na madrugada. Eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta e tenho mais uma aula para vocês. Vou falar que é uma aula curta, objetiva, direto no ponto, portanto é um alvo certo para que você que estuda para concursos públicos, especialmente concursos públicos das carreiras policiais, nós aqui do Dedicação Delta como frequência, entregamos a vocês aí, no conforto da sua casa, no conforto do seu trabalho, vindo e voltando para casa, para o mercado, essas curtas aulas em que vamos direto ao ponto para que vocês possam estar aí estudando de uma maneira frequente. Hoje vamos falar de um tema extremamente relevante, especialmente para concursos públicos. É o tema de infiltração policial. Isso mesmo. Parece uma coisa meio hollywoodiana, né, pessoal? Mas hoje o que a gente quer conversar é como isso é tratado dentro das leis no Brasil. Exatamente para que você, deparando com esse tema em suas provas, vai saber exatamente como distinguir um tipo de infiltração de outra, conforme está previsto na nossa legislação. Como a gente já disse, o nosso foco é que você realmente esteja bem conectado com essas novidades legislativas e possa estar se dando muito bem nas suas provas. Se você ainda não nos segue, clique aqui para seguir a nossa página no canal, fortaleça os nossos vídeos para que a gente possa estar fornecendo cada vez mais esses vídeos de qualidade, com o alvo certo, um tiro curto aí, para que você possa estar aprendendo cada vez mais. Bacana? Sem mais delongas, como eu disse, é uma aula mais curtinha, portanto eu vou diretamente ao ponto, como alvo certo para vocês, aqui compartilhando a tela, falando de infiltração. Pessoal, tema extremamente relevante, como eu já disse, é um tema que está previsto aí na Lei de Organização Criminosa, como está bem demarcado aqui. É um tema que está previsto na Lei de Drogas. É um tema que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui nós vamos dar um adendo que há uma aparição também da lei da infiltração policial, também na lei de lavagem de capitais, que é a Lei 9613 de 1998. Lei de lavagem de capitais. Portanto, gostaria de informar para vocês aqui a importância desse tema, porque ele está aqui, ó. Veja só, quando a gente está na organização criminosa, lei de extrema relevância aí no ordenamento jurídico brasileiro, em seu artigo 3º, ele vai nos dizer expressamente, olha, em qualquer fase da persecução penal. Aí nós estamos falando, inclusive, abrangendo investigação policial, diga-se inquérito policial e outras correlatas, e nós estamos falando a parte processual também, tá bom? Vamos lá. De acordo com o que está sendo tratado aqui, vai poder ser possível como meio de obtenção de prova exatamente o que a gente chama de infiltração, com destaque de que ela deve ser feita por policiais em atividades de investigação. Só um adendo aqui, pessoal, olha só. Quando a gente fala de infiltração dentro da lei de organização criminosa, nós estamos falando de agentes policiais. Isso é tão importante que nós vamos chegar numa jurisprudência do STF, trabalhando expressamente, do STJ mais precisamente, trabalhando expressamente o fato de que essa infiltração tem que ser feita por agentes policiais. Não se confunde com outros temas que nós também vamos tratar aqui, que é o agente policial disfarçado, como está previsto na lei de drogas, o agente policial disfarçado, como está previsto nos crimes de comércio irregular de arma de fogo e também no tráfico internacional de arma de fogo. Mas voltemos para cá e vamos falar especialmente de ORCRIM. Dentro da ORCRIM, nós temos que lá expressamente é trabalhada a questão da infiltração. Bizu para vocês aqui. A infiltração prevista na lei de organização criminosa é a mais completa, destrinchada, ela vem esmiuçada. Tanto é assim que outras leis vêm efetivamente a copiá-la ali, ou pelo menos para se valer dela, para que possa fazer a infiltração. As demais normas, tirando ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata especificamente da infiltração virtual em alguns temas aí específicos, de crimes específicos, é a lei de organização criminosa que traz todo o esmiuçar dessa situação aí envolvendo a questão da infiltração. Então fiquem bem ligados nela e ela vai ser o nosso parâmetro aqui hoje.
as outras vão ser mencionadas porque as outras não falam muito a não ser Estatuto da Criança e do Adolescente. Já na Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, ela vai falar que em qualquer fase da persecução criminal, mesma lógica da persecução penal, relativa aos crimes previstos nessa lei, serão permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial. Isso é extremamente importante, porque a infiltração ela necessita da autorização judicial, ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos, um dos quais é justamente o quê? Infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. É aqui que mora algumas nulidades. Porque, veja bem, se não é feita a infiltração da maneira correta, como prevista em lei, de acordo com a infiltração necessariamente feita por policiais, isso lá na frente vem dar a nulidade do procedimento com a prova considerada ilegal, contaminando todo o restante. Por isso tem que fazer da maneira mais certa, tá? A previsão da infiltração no Estatuto da Criança e Adolescente é uma infiltração específica, infiltração por agentes de polícia, novamente, na internet. É o que é conhecido como infiltração virtual. E a finalidade? A finalidade é para crimes bem específicos. São esses, do 241, 41, o 41A até o 41D, são ligados à pedofilia, 154A, aqui são do Código Penal, 217A, 218, 218A e B, nós vamos falar deles. E esses são os crimes específicos sobre os quais incide a questão da infiltração quando estamos diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É a infiltração específica tratada de infiltração virtual. Inclusive foi tema da prova discursiva da Polícia Federal do ano de 2021. Tema muito importante, então, tá? Lei de lavagem de capitais, pessoal, que é a Lei 9613, lei de suma importância no nosso ordenamento jurídico brasileiro, exatamente por quê? Porque atende também a convenções internacionais e mais. É aqui que você trabalha com a La Plata, né, com dinheiro, quebrando os sujeitos que praticam crimes e que veio ali a tornar lícito aquele valor, aquele proveito econômico do crime que ele cometeu, para tornar ele limpo perante a sociedade, perante os órgãos oficiais. Portanto, a Lei de Lavagem de Capitais também prevê no seu artigo 1º, parágrafo 6º, a questão da infiltração de agentes. Fala ação controlada também, mas o nosso foco hoje é infiltração de agentes. Fechado, pessoal? Então vamos avançar, vamos lembrar que a gente vai começar especificamente pela Lei de Organização Criminosa por um motivo muito simples. A Lei de Organização Criminosa é aquela que possui aqui o maior destrinchar em relação à infiltração. Portanto, como ela está mais trabalhada, ela é uma lei muito nova, nós falamos da Lei 12.850, do ano de 2013, portanto, a gente tem aí como essa pegada mais próximo e mais eficaz, talvez, ali, para não gerar nenhum tipo de nulidade, exatamente a Lei de Organização Criminosa. Essa lei, para o concurso público que ia cair, ela é de simplesmente leitura obrigatória. Lei muito falada, lei muito famosa, portanto, ela exige uma atenção do aluno, né, do candidato que vier aí a fazer essas provas envolvendo essa lei. Vamos lembrar que a infiltração física, ela está no artigo 10, e a infiltração virtual está no artigo 10A dessa lei 12.850 de 2013. Pessoal, a infiltração física da organização criminosa, ela vai carecer, ela vai precisar do que a gente chama de representação. Olha, gente, dá uma ligada nesses termos, porque isso é importante para que você já tenha uma pegada daquilo que fala dogmaticamente e na própria lei em relação a algumas situações. Por exemplo, o delegado de polícia, ele faz representação criminal. O Ministério Público, ele faz um requerimento. Por quê? Porque o Ministério Público, como regra, ele é parte no processo. Ele é aquele que tem o direito de perseguir em juízo as diversas pessoas que são submetidas às suas denúncias, as chamadas denúncias do Ministério Público. Portanto, é muito importante que você
tenha assim, ligado esses temas aí, porque na prova facilita bastante para que vocês possam aprender cada vez mais. Então, a representação por parte do delegado de polícia ou requerimento por parte do Ministério Público. Neste caso, vamos lembrar que caso o Ministério Público ele peça infiltração física em Orcrim no momento em que está sendo feito o inquérito policial, essa infiltração ela depende, ela carece de uma manifestação técnica por parte do delegado de polícia. É mais ou menos assim, né, pessoal? Peraí, você quer mexer na minha gaveta? Você quer mexer no meu inquérito? Você quer infiltrar alguém nesse procedimento, né, nesse crime, nessa investigação? Aqui, conversa comigo. Eu vou analisar, vou fazer a minha manifestação técnica, inclusive da viabilidade dessa questão da infiltração. Tá? Vamos lá. Ele necessita de uma circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Importantíssimo esse tema aqui, tá bom? E mais, pessoal, quando a gente avança, a gente vai lembrar que a infiltração física em organização criminosa, ela será admitida se houver o quê? Indícios de infração penal de organização criminosa. E se a prova não puder ser feita por outros meios, ou seja, ela é o última ratio. Pessoal, já perceberam que a maioria das cautelares, essas invasivas aí, elas são última ratio, ou seja, eu vou só utilizá-las quando não tiver outros meios? É o requisito de uma cautelar, meu povo. Veja só, quando a gente está diante, por exemplo, de uma prisão preventiva, a prisão sabemos que ela é exceção no nosso ordenamento jurídico, ela só vai ser utilizada quando for de fato necessária para aquele procedimento, tá certo? Então não é diferente aqui. A infiltração, ela vai se dar como última ratio. Qual é o prazo de uma infiltração física? Prazo de 6 meses. Pode ser renovada sucessivamente? Pode ser renovada sucessivamente. O que precisa, portanto? Como a gente já disse, necessita de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. O pedido de infiltração necessariamente é distribuído de forma sigilosa, por um motivo muito simples, senão todo mundo fica sabendo, não vira mais uma infiltração. E, inclusive, o agente que vai estar lá infiltrado vai correr um sério risco se essa situação vazar, né? Porque a infiltração, o sujeito entra de fato na organização criminosa, ele se passa por um daqueles autores e coautores daquele delito, para que de fato possa descobrir mais coisas ali que está acontecendo, tá bom? Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Aqui é um tema muito sensível, pessoal. Veja só. De fato, eu não posso de maneira nenhuma punir um agente que está ali fazendo a sua infiltração determinada, autorizada ali pelo Estado, pelo juiz, né, na manifestação do juiz, e ele vier, já que ele está infiltrado, ele vier responder por algum fato que ele venha praticar com uma necessidade ali dentro. Ah, o cara precisa usar droga, o cara precisa vender droga, vamos supor que seja infiltração do tráfico em organização criminosa. Poxa, ele não vai realizar essas tarefas, se ele não realizar, vai gerar uma grande desconfiança de qual que é o papel dele naquela organização criminosa. Portanto, quando inexigível conduta diversa, vamos dar um toque, vamos lembrar que no crime, para configuração, no critério analítico, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E dentro da culpabilidade nós temos a exigibilidade de conduta diversa. E aí vem a doutrina trabalhando com a inexigibilidade de conduta diversa como uma causa supralegal que exclui a culpabilidade daquele crime. Portanto, praticou crime ali relacionado ao crime, mas que era inexigível a conduta diversa desse agente infiltrado, ele vai ter a exclusão de sua culpabilidade. O agente infiltrado ele tem o direito de recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Gente, quem está infiltrado é ele. Então é ele que decide na hora, fala, cara, não dá mais para ficar aqui, eu vou embora. Eventualmente isso pode acontecer. E pela segurança própria, até para a questão de sobrevivência, né? Então ele tem o direito de não apenas se recusar a ser infiltrado, porque tem que ser um ato voluntário, senão vai detonar toda a operação, vamos dizer assim, e também cessar essa questão da infiltração. A infiltração, gente, ainda,
dentro da Orcrim, ela pode ser feita de maneira virtual, é o que se chama de infiltração virtual em Orcrim, feita na internet. Ela deve ter por fim investigar crimes também ligados à organização criminosa. Gente, afinal de contas, nós estamos no âmbito da Lei 12.850 de 2013. Ela será admitida se a prova não puder ser feita por outros meios, idêntica da outra, ou seja, é última ratio. Só vou utilizar quando não tiver outros mecanismos mais eficazes que possam buscar aquele meio que é um meio de obtenção de prova. Tudo bem? Qual é o prazo da lei da infiltração virtual em Orcrim? Vamos lembrar que o prazo é de até 6 meses, mas diferentemente da outra, que também possibilita renovação, essa renovação não pode exceder a 720 dias. Então, qual é o prazo máximo, meu povo? 720 dias de uma infiltração virtual. Não vai cometer crime policial que oculta sua identidade. Pessoal, nós estamos falando de infiltração virtual. Pode-se criar, inclusive, uma identidade nova. Exatamente para que seja ocultada essa identidade, que seja eficaz esse meio de obtenção de provas para que se comprove eventuais delitos que foram praticados pela organização criminosa ali via internet. Tá bom? Concluída a investigação, esses atos eletrônicos praticados durante a operação devem ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao MP, juntamente com o relatório circunstanciado. Isso aqui, pessoal, é entregando o resultado do seu trabalho. Então, até agora, nós vimos que existem esmiuçadas ali duas formas de infiltração na lei de organização criminosa. Uma forma vai ser a infiltração de forma física, tá? A pessoa vai lá e se infiltra sendo um policial. E a outra é a infiltração virtual. Vai se filtrar na internet para captar situações ligadas à organização criminosa. Mas a gente não vai parar por aqui, porque a gente vai agora para a infiltração virtual do ECA. Vocês vejam aqui, vou mudar só de lugar um pouquinho. Essa infiltração virtual disposta no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai ser uma infiltração, portanto, por agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Veja que ela é bem específica. Essa aqui que caiu na prova lá da PF, Delegado 2021. Não era tão difícil, era para tratar desse tema específico aqui, como peça. Vejam como é que é um tema tão aí, né, latente para vocês. Pois bem, pessoal, quais são os crimes que teriam que ser investigados para que possa ser feita essa infiltração? Vamos lá, infiltração virtual. Veja que é bem específico quando a gente trabalha com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os crimes? Os artigos 240, 241 e 241A até 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente, regra que fatos relacionados à pedofilia, né? Lembrando que pedofilia é uma definição. Essa definição de pedofilia, que é a pessoa que tem essa atração por crianças, adolescentes, em ter idade, que vai dar crime, esse tipo de conduta. E essa conduta que, quando ela se materializa nesses fatos, nessas tipificações legais, ela gera crime, tá certo? Então, a pessoa fala assim, pedofilia é crime no Brasil? A pedofilia, por si só, numa definição, até pelas ciências médico-psiquiátricas, inclusive estudado na medicina legal, ele não é crime. O crime é a materialização da pedofilia. O cara que tirou foto, o cara que fez as imagens, o cara que praticou atos libidinosos, sexo ou qualquer um outro com criança ou adolescente, é aí que está a situação da materialização da pedofilia. Pois bem, também vai ser possível essa infiltração virtual no Estatuto da Criança e do Adolescente se estiver relacionado a crime de invasão de dispositivo informático, estiver ligado a estupro de vulnerável, estiver ligado à corrupção de menores, estiver ligado à satisfação da lascívia de criança e do adolescente, estiver ligado à exploração sexual de criança e do adolescente, a prostituição aqui também, tá? Essa infiltração do ECA, ela tem um prazo de 90 dias. Bizu, vocês viram que lá na infiltração da Orcrim,
O prazo é de até 6 meses. Aqui, 90 dias. Mas com renovações. Também igualzinho na infiltração virtual da organização criminosa. E o prazo não pode exceder a 720 dias. A infiltração virtual, ela não vai ser admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Novamente, aqui a tal da última ratio. Só vou usar essa medida quando não tiver outra que venha a substituí-la, sendo tão eficaz quanto. Pessoal, não comete o crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes investigados. Fechado? Então não comete esse crime policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indício de autoria e materialidade dos crimes investigados. É igualzinho, nós trabalhamos ali com a filtração virtual da Orcrim. Fechou? Agora vamos lembrar que existe também, meu povo, infiltração na lei de drogas e na lei de lavagem de capitais, com uma diferença. Na lei de drogas, 11343 de 2006, e a lei de lavagem de capitais, que é a 9613 de 98, nenhuma nem outra trazem o destrinchar. Como fazer esta infiltração? Não trazem. Então, qual é a consequência que a gente tem quando uma lei não traz essa disposição de uma maneira expressa? A gente vai falar que quando essa lei não traz isso de maneira expressa, imediatamente nós temos uma situação. Temos que nos valer de outras normas. Qual é a norma base interessante que trabalha com isso, pessoal? Exatamente a 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa. Então, só lembrar que na Lei de Drogas, nós só temos a previsão da possibilidade de infiltração. Na Lei de Lavagem de Capitais, também nós temos a possibilidade de infiltração, mas sem trabalhar a situação de uma maneira tão destrinchada. Fechou? Trouxe aqui duas decisões importantes. Uma decisão do STJ e a outra também. Essa decisão do STJ foi da 6ª turma. A outra também, inclusive. Vai falar que a infiltração de terceiros, cuidado com isso aqui, por isso que eu frisei lá atrás, policiais, que não sejam agentes policiais, não reveste de legalidade, conforme se extrai contrário senso do artigo 10 da 12.850, ainda que precedida de ordem judicial. Pessoal, o que aconteceu aqui? Eles infiltraram dentro de uma unidade prisional o pessoal da Polícia Penal, que não tem, de acordo com a própria Constituição Federal, em seu escopo, em seu objetivo, atividades de investigação. Então, aquele meio de prova lá atrás, que foi constituído através de uma infiltração e que se descobriu crimes através dela, ela caiu completamente por terra. Por um simples motivo. Essa infiltração não poderia ser feita por eles. Não trabalham com atividades de investigação. Então, embora o juiz tivesse autorizado inicialmente essa infiltração, ela se tornou ilegal. Portanto, essa prova que se constituiu através dela se torna também ilegal através dos frutos da árvore envenenada. Por isso a importância de trabalhar de uma maneira muito técnica. Porque de uma maneira técnica você evita que isso aconteça. Ou seja, que você eventualmente faça um determinado tipo de atividade naquele afã de resolver um problema e, na verdade, você acabou de constituir uma nulidade. Tá? Vamos lá. Ainda mais aqui, vamos lembrar de uma decisão também do STJ, no informativo 677. Eu não vou nem falar mais, eu tenho falado tanto da importância de se ler informativos de jurisprudência, STJ e STF, é que não haverá infiltração policial se o agente apenas representa a vítima nas negociações de extorsão. Possibilidade de apoio também de agência de inteligência, a investigação do Ministério Público e desnecessidade de autorização judicial para ação controlada. Não vou entrar na ação controlada aqui hoje não, porque nosso foco é infiltração. Mas o que a gente vai lembrar aqui é que nesse caso, o agente apenas ele se passou pela vítima que estava sendo vítima de extorsão e por ter se passado pela vítima, ele entrou naquele circuito e falou, me passei pela vítima. Mas tão somente representando ela naquele crime de extorsão que ela está sendo vítima.
Nesse caso específico, a STJ falou, isso não é uma infiltração. Como não é infiltração, não precisa de autorização judicial. Portanto, essa prova foi considerada uma prova lícita. Tá bom? Veja como é que a jurisprudência também tem que ser vista toda hora, né? Gente, uma coisa diferente, completamente diferente de infiltração é o agente disfarçado. O agente disfarçado, ele não se infiltra. Mas ele, de acordo com o que foi trazido, seja na lei de drogas, seja no Estatuto do Desarmamento, esse agente disfarçado poderá se passar, por exemplo, um comprador de drogas ou um sujeito que está negociando armas, e ali, sem estar infiltrado, ele poderá prender em flagrante aquela pessoa, porque não se trata, de acordo com o que foi trazido pela novidade, pelo pacote anticrime, de efetivamente uma infiltração. Não precisa ali de uma definição de que aquilo ali fosse ilegal. É uma técnica especial de investigação e de atuação policial, não é considerado flagrante preparado, portanto, não vai dar o crime impossível, e não se trata também de agente provocador, que seria aquele que faria o flagrante aí, praticamente um flagrante preparado, né? Vamos lembrar que, de acordo com a súmula de número 145 do STF, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Tudo bem? Então, por isso que não se pode fazer isso de maneira ilegal, porque se você prepara o seu flagrante, isso vai inviabilizar a consumação dele, portanto, vai tornar o crime um crime impossível, de acordo com a súmula 145. Mas isso é diferente do agente disfarçado. Vamos lembrar que o agente disfarçado, ele está aqui no Estatuto do Desarmamento, os artigos 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento. O 17 vai falar de comércio ilegal de arma de fogo, o artigo 18 vai falar de tráfico internacional de arma de fogo, incluído, obviamente, nos dois aí, acessório e munição, tá? Lembremos que o comércio ilegal de arma de fogo, ele é crime hediondo, e o tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição é também considerado crime hediondo. Agora, se há uma venda ou entrega de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização de desacordo com a determinação legal ou regulamentar para agente policial disfarçado, quando elementos que revelam a prática pré-existente dessa conduta, nós temos um resultado o quê, meu povo? Nisso aqui, flagrante. Isso aqui é ilegal? Não, porque isso não é infiltração. Então fiquem bem ligados aqui no que trata o Estatuto do Desarmamento, tá? Então, inclusive na operação de importação, sem autorização da autoridade competente. Está ali um agente disfarçado. E se vende alguma coisa para esse agente disfarçado, poderá haver, por consequência, a prisão em flagrante, sem nenhum tipo de nulidade desse flagrante. Mas também, igualmente, nós temos, de acordo com o que veio com o pacote anticrime, o agente disfarçado na lei de drogas. Lembramos que o agente disfarçado na lei de drogas, lei 11.343 de 2006, vai dizer no artigo 33 algo semelhante ao que falou no Estatuto do Desarmamento. Mas aqui, relacionado à droga. Porque quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização de desacordo com determinação legal regulamentar, para quem? Agente policial disfarçado vai incorrer no crime, desde que tenha elementos probatórios razoáveis da conduta pré-existente. Era só uma transação? Não dá. O cara era um comerciante? Dá. O cara era um traficante? Vai dar para poder ter o agente disfarçado e vai ter, obviamente, aí a prisão em flagrante. Beleza, pessoal? Com isso, desejo excelentes estudos a vocês. Fico por aqui. Já lembrando que certamente teremos outros vídeos. Se você, como já disse lá no início, não nos segue, clique aqui para nos seguir, clique no sininho para dar as notificações. Você está vendo sempre aí vídeos novos no nosso canal. E também para fortalecer aí a gente, para que a gente possa ter sempre, cada vez mais, né, vídeos aprimorados, vídeos atualizados, voltados para as carreiras policiais. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus todo mundo. Grande abraço.